Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz por ter a oportunidade de compartilhar com vocês mais um vídeo e o último vídeo sobre os 5 agregados. Seja muito bem-vindo ao canal Visão Budista. O tema de hoje é os 5 agregados do apego. Para tratar desse tema, vamos fazer uma introdução, falar da formação dos 5 agregados, falar dos 5 agregados do apego e, finalmente, como os 5 agregados são transformados em 5 agregados do apego. Vamos à introdução. Começamos a série Os 5 Agregados com o vídeo Introdução aos 5 Agregados, no qual apresentamos informações básicas sobre o que são e como são formados os 5 agregados. Em seguida, apresentamos 4 vídeos sobre temas básicos necessários para entendermos o que são os 5 agregados. Foram eles: contatos, gatilhos, desejos e apegos. Depois disso, apresentamos 5 vídeos sobre as entidades que formam os agregados: Rupa, Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana. No vídeo passado, o 11º da série, discutimos em maior profundidade a formação e construção dos agregados. Ficou um pouco mais profundo do que tratamos lá na introdução aos 5 agregados. Para completar a série, nesse vídeo vamos discutir os 5 agregados do apego. Por favor, preste bem atenção no que eu vou afirmar. Se você realmente quiser entender os 5 agregados e progredir no caminho que leva à iluminação, você vai precisar entender claramente tudo o que é discutido nesses 12 vídeos. Vamos ao seguinte tópico: formação dos 5 agregados. Claro que já tratamos desse tema, mas vamos fazer uma breve revisão. Os 5 agregados surgem e são construídos na mente durante as experiências sensoriais, que ocorrem quando a mente faz contato com sinais ou imagens de objetos captados dos mundos material e mental. Esses sinais ou imagens são captados pelas 6 portas dos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, boca, corpo e mente. Assim que a mente faz contato com a imagem mental do objeto, ela entra em atividade e gera pensamentos inconscientes compostos de 4 parâmetros mentais: Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana. Esse processo ocorre de forma automática e instantânea, e não temos nenhum controle sobre ele. As qualidades desses pensamentos iniciais dependem de nossas tendências e do tipo de gatilho. A mente não consegue ver um objeto, ouvir um som, etc., com apenas uma imagem. Ela requer uma coleção ou agregado de imagens, ou seja, ela requer Rupa Khandha. Os órgãos sensoriais têm a capacidade de captar muitas imagens na unidade de tempo, por exemplo, segundo. Por isso, quase instantaneamente, isso evolui para o agregado de imagens, ou Rupa Khandha. Em cada experiência sensorial são formados os 4 parâmetros mentais. Então, à medida que Rupa Khandha vai sendo formado, também vão sendo formados os demais agregados. Assim, de forma automática e instantânea, a mente cria ao mesmo tempo os 5 agregados: Rupa Khandha, Vedana Khandha, Sanya Khandha, Sankara Khandha e Vijnana Khandha. É assim que experimentamos as coisas do mundo, ou seja, é assim que vemos
ouvimos, sentimos, etc. Em um dia, uma pessoa vê, ouve, prova, cheira, toca e pensa muitas coisas. E as impressões mentais de todas essas coisas vão sendo adicionadas ao seu Rupa Kanda a cada segundo. E assim surge e cresce esse agregado. E, consequentemente, também surgem e crescem os demais agregados. Assim que são formados, os 5 agregados, ou Panchakanda, são registrados em nossas memórias. Mas o agregado Rupa Kanda não é registrado de forma direta. São registrados apenas os outros 4 agregados. Quando recordamos um evento, Rupa Kanda é recriado a partir dos outros 4 agregados que estão registrados na memória. Até o momento, falamos apenas dos 5 agregados, ou Panchakanda, que não envolvem ganância, ódio ou ignorância. Ou seja, eles não têm energia kármica. Sendo assim, não vão gerar frutos ou consequências futuras. Então, se diz que são agregados sem consequências kármicas. Todos os seres geram esses agregados, mas seres iluminados ou arahants, por ter mentes puras, não se apegam a eles. Por isso, jamais vão gerar agregados com consequências kármicas. Por outro lado, seres humanos comuns, por terem mentes impuras, se apegam aos objetos sensoriais ou gatilhos e geram pensamentos contaminados com ganância, ódio e ignorância. Com isso, geram agregados com consequências kármicas. Esses são os 5 agregados do apego. Vamos discuti-los a seguir. Os 5 agregados do apego também são denominados em Pali Panchupadana Kanda. Essa palavra Panchupadana Kanda normalmente é traduzida como 5 agregados do apego e vem da combinação de 3 palavras, Pancha, Upadana e Kanda. Pancha Kanda, como sabemos, significa 5 agregados e Upadana normalmente é traduzida como apego. Mas vamos fazer alguns esclarecimentos sobre essa palavra. Upadana significa agarrar, puxar e manter próximo. Como estamos nos referindo a impressões mentais e não a objetos reais, então significa agarrar, puxar e manter as imagens desses objetos próximas à mente. Trata-se de um apego consciente, devido ao qual tendemos a manter o objeto mental de interesse disponível na mente e ao nosso alcance. Então, Panchupadana Kanda significa nossa tendência em agarrar, puxar e manter os 5 agregados ao alcance de nossas mentes. Mas esse apego ocorre por partes atraentes dos 5 agregados. E quando isso ocorre, começamos a pensar, falar e agir sobre elas. Com isso, queremos dizer que Upadana não é apego a todos os 5 agregados acumulados. De fato, nos apegamos aos 5 agregados que estão surgindo no momento presente e geramos os 5 agregados do apego, ou Panchupadana Kanda, que são Rupupadana Kanda, Vedanupadana Kanda, Sanya Upadana Kanda, Sankar Upadana Kanda e Vijnanupadana Kanda. Vamos ao próximo tópico. Como 5 agregados são transformados em 5 agregados do apego. Em cada experiência sensorial, são formados 4 parâmetros mentais
E, de forma automática e instantânea, a mente cria, ao mesmo tempo, os 5 agregados. O agregado de Vedana, ou Vedana Kanda, contém todos os tipos de Vedana. Assim, também ocorrem com os demais. Mas aqui vamos discutir apenas Vedana Kanda. Os estímulos que vêm através do corpo geram 3 tipos de Vedana, chamados Vedanas básicos, que não têm consequências kármicas. São eles Sukha Vedana, Dukkha Vedana ou Adukha Masukha Vedana. Esses ocorrem no local onde o estímulo ocorreu no corpo. Já os estímulos vindos através dos olhos, ouvidos, paladar, olfato e mente, em princípio, geram Vedanas sem consequências kármicas. Seres iluminados, ou arahants, não se apegam a nenhum tipo de Vedana, e nem a Vedana Kanda. Logo, esse agregado tem apenas Vedana. Assim, ocorrem com os demais agregados, por isso, eles geram agregados sem consequências kármicas, ou Panchakanda. Isso não ocorre com seres humanos comuns. Seres humanos comuns se apegam à imagem do objeto e, com base nos 3 tipos básicos de Vedana, através de pensamentos conscientes fortes ou absankara, criam mais 3 tipos de Vedana, chamados Samphasa Ja Vedana. Para sensações desagradáveis ou Dukkha Vedana, criam sentimentos desagradáveis, Domanassa Vedana. Para Vedanas agradáveis ou Sukha Vedana, criam sentimentos agradáveis, ou Somanassa Vedana. E para as sensações neutras, criam sentimentos neutros, o Pekha Vedana. Estímulos captados pelos outros 5 sentidos físicos, olhos, ouvidos, nariz, língua e mente, automaticamente são gerados sentimentos neutros, ou o Pekha Vedana. Mas, instantaneamente, a mente de uma pessoa comum pode criar sentimentos pela própria conta, chamados Samphasa Ja Vedana. Esses podem ser desagradáveis, Domanassa Vedana, ou agradáveis, Somanassa Vedana. Isso vai depender das tendências pessoais e do estímulo recebido. Assim sendo, o agregado Vedana de uma pessoa comum contém Samphasa Ja Vedana, ou seja, Vedana criado pela mente. Assim, é criado o agregado do apego Vedana Upadana Kanda. Você deve assistir aos vídeos dos componentes dos agregados e, como acabamos de fazer, você pode fazer uma explicação sobre os demais agregados do apego. Ressalta-se que somente pessoas comuns criam sentimentos mentais do tipo Samphasa Ja Vedana. Uma pessoa iluminada vê, ouve, etc. as coisas como realmente são, sem nenhum viés adicional. Ou seja, elas jamais vão criar sentimentos mentais ou gerar agregados do apego. Exemplos. Primeiro, ao comer uma comida saborosa, nos apegamos ao seu sabor por ganância e vamos tentar comê-la novamente. Ou seja, criamos expectativas. Com isso, transformamos os 5 agregados Panchakanda em 5 agregados do apego, Panchupadana Kanda. Segundo, ao ver um inimigo sendo bem-sucedido na vida, algumas pessoas se apegam a certas ideias, por exemplo, colocar obstáculos em seu caminho. Esse apego ocorre pelo ódio e, com isso, essa pessoa transforma Panchakanda em Panchupadana Kanda. Terceiro,
Você sai para jantar com um amigo. Entram no restaurante, comem e conversam muitas coisas. Ou seja, muitos gatilhos desencadeiam muitas experiências sensoriais nas mentes de vocês dois. Vamos destacar e comentar os seguintes gatilhos: o amigo, a comida e o assunto da conversa. As imagens do amigo e do sabor da comida são gatilhos, mas não são suficientemente fortes para você se apegar fortemente a eles. Mas assim que seu amigo começa a falar sobre um inimigo comum a vocês dois, você se apega fortemente a isso pelo ódio da pessoa inimiga. Nota-se que 3 gatilhos geraram agregados que ficaram registrados em seu Panchakanda, mas você se apegou apenas a um deles, e esse você transformou em agregado do apego, ou Panchupadana Kanda. Isso mostra como apenas parte do Panchakanda é transformada em Panchupadana Kanda. Quarto exemplo. Um amigo lhe disse que comeu uma boa refeição em determinado restaurante. Você fica impressionado e acha que deve ir lá e experimentá-la. A expectativa de desfrutar dessa comida é uma consciência contaminada chamada Kama Vijnana, ou mais especificamente, consciência gustativa. Nessa conversa, você e seu amigo falaram sobre muitas coisas e todas foram acrescentadas aos seus agregados ou panchakandas. Mas você se apegou apenas à fala da boa comida e gerou uma expectativa futura de fazer aquela refeição. Ou seja, você transformou apenas parte do seu Panchakanda em Panchupadana Kanda. Para concluir esse vídeo, vamos ressaltar os seguintes pontos. Primeiro, nos apegamos à imagem de um objeto no momento que a experimentamos. Esse apego é automático e não temos nenhum controle sobre ele. Mas depende de nossas tendências e do tipo de gatilho. Segundo, apesar de não termos controle direto sobre o apego inicial, como ele depende de nossas tendências pessoais, podemos mudá-las e parar de nos apegar a certas coisas desse mundo. Terceiro, com base nesse apego inicial, geramos um apego consciente, chamado Upadana, que leva à geração dos agregados do apego e, no final, ao sofrimento. Esse é um apego consciente que podemos controlar através da meditação, por exemplo, Anapanasati, e assim podemos interromper o sofrimento. Nesse vídeo, era isso que queríamos apresentar. Se gostou da forma como abordamos o tema, os 5 agregados do apego, deixe seu like e compartilhe com as pessoas que achar conveniente. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Vamos compartilhar os méritos desse trabalho com todos os seres. Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo vídeo.